paz. Na semana passada, eu trouxe uma mensagem que dizia que eram 5 itens que nós precisamos ter para sermos salvos. E eu fiz uma explanação bem superficial, dizendo quais eram os 5 itens. Mas eu me compus, eu separei cada um dos itens e diz assim, eu vou falar especificamente de cada um deles. Porque se são 5 itens, e são 5 itens importantes, cuja mensagem de quinta-feira passada foi para apresentá-los e revelar a importância de cada um deles, então vamos aprofundar, vamos aprender. E o primeiro item que foi citado é a santidade. E por isso eu tomei a liberdade de hoje trazer a mensagem para vocês sobre santidade, explicar mais sobre santidade, e coloquei o título como a santidade nos aproxima de Deus. 2 versículos bíblicos. O primeiro versículo bíblico eu usei na semana passada, para vocês relembrarem, Por que eu disse que santidade é um dos itens necessários para que nós obtêssemos a nossa salvação. Aí eu citei o versículo: segui a paz com todos, e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação foi colocada como um item obrigatório para que alguém possa ver a Deus. E por isso ele está entre os 5 itens, e eu vou aqui citar para vocês agora, no versículo 66 dos Salmos, no capítulo 66, versículo 18, e vou explicar um pouco mais sobre a respeito da santidade. Se eu atender à iniquidade, no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Iniquidade é o pecado. Iniquidade é tudo aquilo inverso à santidade, porque a santidade é um estado de pureza que nós alcançamos quando nós estamos praticando a palavra de Deus, quando nós rejeitamos qualquer ação que seja contrária à vontade do Pai, quando nós nos purificamos vivendo, sentindo e pensando como um cristão. Então, se alguém na sua vida ir para o lado da iniquidade, que é a falha, o erro, essa pessoa, quando orar, quando ela buscar a Deus, Deus não ouvirá a sua oração. Porque a falta de pureza o afasta do Deus que ele serve. Ou melhor, que ele deveria servir. Porque se ele não está em santidade, significa que ele não está servindo a Deus. Porque aquele que serve a Deus não pratica a iniquidade. Muitas pessoas têm a incumbência, a necessidade, o desejo de orar por uma determinada causa, seja sua ou seja por outra pessoa. Isso é chamado intercessão. Se a minha intercessão não chega a Deus, pela lógica eu já posso entender que muito menos a bênção de Deus vai chegar até a mim. Às vezes alguém pode pensar, não, mas o que importa é que ele acredita, que ele tem fé. A fé sem obras é morta. Cadê a obra? A obra é o quê? É a sua atitude, é o seu comportamento diante da vida. Obra não é só você realizar alguma coisa tremenda, grande, que os outros possam ver, não. Obra se faz também no seu coração. Se você no seu coração não tem praticado a palavra de Deus, você não tem operado obras no seu interior. E se você não tem obras, se você está em iniquidade, Deus não tem ouvido seu desejo, a sua palavra e a sua intercessão. Mesmo que essa intercessão tenha boas causas, seja até por uma causa nobre, mas se você não tem méritos diante do Pai, se você não está apto a orar, até a sua oração é iníqua. Ela não pratica, ela não chega aos céus. Ela bate no teto, ela não chega aos céus. Bate e volta.
Então, nós podemos entender que se santidade é um estado de pureza, nós temos que ter uma vida santa, limpa, pura e irrepreensível. Pastor, mas é muito difícil. Irmãos, eu vou dizer para vocês que correto, 100%, só Jesus Cristo. Só Jesus. E eu posso dizer isso porque a Bíblia nos narra dessa forma. Ele diz que todo homem peca. E quando diz homem, quer dizer o ser humano. Todo homem peca. E aquele que diz que não peca, torna a palavra de Deus mentirosa. Porque se eu digo eu não peco, eu já estou cometendo um pecado, porque eu estou me igualando ao próprio Cristo. Em achar que eu sou tão bom, tão correto, que eu sou perfeito. Porque a falha humana, ela vai existir. Mas nós, como servos do Senhor, devemos sempre ter no nosso coração um desejo de fazer o melhor. Significa que o mais importante de tudo é a sua tentativa, é a sua luta, é a sua busca, mais talvez do que as próprias ações. E eu vou dizer por que eu digo isso. Porque às vezes uma pessoa, ela tem 1000 defeitos, e ela nasceu num estado, assim, ela foi criada de uma forma aonde o pecado era uma coisa abundante na vida dela. Mas essa pessoa, na sua luta, mesmo ela não sendo correta e perfeita, Deus olha e reconhece o esforço. Porque fala, olha de onde essa pessoa saiu, e mesmo assim, ela está bendizendo o meu nome, ela está se sacrificando, ela está lutando. Já tem outras pessoas que no estado de pureza teve tantas facilidades para andar correto, uma família bem estruturada, homem e mulher de Deus, nasceu num berço cristão, e aí essa pessoa, mesmo tudo facilitando, ela ainda comete deslizes e falhas. E Deus vai saber medir a cada um conforme o seu esforço. Nós somos altamente incapacitados para julgar. Por isso a palavra nos proíbe: não julgueis para não seres julgados. Nós não podemos julgar porque nós não enxergamos o coração, nós não julgamos com conhecimento de toda a causa, de todo o fato que fez aquela pessoa a praticar uma ação ou outra. Nós não sabemos o passado que levou ela. Sendo assim, nós somos inaptos, inadequados para tentar fazer qualquer julgamento. E se nós não somos aptos a fazer julgamento, melhor é que nós nem julguemos, porque às vezes nós vamos condenar pessoas inocentes. 1 Timóteo 2, versículo 8. Deixa eu só. Passa aí, por favor, porque aqui não está indo, não. Volta. É 1 Timóteo 2, versículo 8. Aí. Isso. Eu coloquei o título assim: mãos santas são mãos limpas do pecado. 1 Timóteo 2, versículo 8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Então, a oração, ela projeta um desejo, um sentimento. E aqui diz, mãos santas, está dizendo uma oração onde você estende a sua mão projetando esses sentimentos para abençoar, para fazer com que alguém tenha a sua vitória, mas as suas mãos não são santas se elas estão em pecado. Qual é a diferença de uma mão santa para uma mão impura? Uma mão que está em pecado, de alguém que está em pecado. Nós temos o fato, a narrativa de Moisés, quando Moisés orava para o povo judeu durante a guerra. Quando Moisés estendia sua mão santa para o povo, abençoando eles na luta, eles começavam a prevalecer e a vencer a luta contra os seus inimigos. Era uma guerra, mas quando Moisés cansava a mão e a mão começava a baixar, o povo começava a perder de novo a guerra. Chegou o momento então que Arão
se eu não me engano, Josué, que era o outro, estenderam a mão de Moisés, seguraram a mão de Moisés em pé, porque aquelas mãos santas eram necessárias para que o povo vencesse a batalha. Olha aí, irmãos, mãos santas são mãos limpas do pecado. E as nossas mãos e as nossas palavras têm poder. Imposição de mãos é bíblico. A Bíblia diz assim: vós, presbíteros, imponham suas mãos sobre os enfermos e orem para que sejam curados. Então, eu acho que até agora, eu sempre estava usando, por causa da pandemia, isso aqui, mas o meu hábito era o quê? Era molhar o dedo e santificando cada um com as mãos, abençoando no final do culto cada irmão com as mãos, porque as mãos do presbítero têm poder espiritual. Assim como Moisés era um presbítero daquela época, era aquele que levava a mensagem de Deus, e as mãos de Moisés impunham vitória para o povo, fazer com que o povo fosse abençoado. Amém? Então é importante o poder espiritual uma pessoa. E essa pessoa pode ser o pastor, mas pode ser qualquer irmão cujo o Senhor tem o desejo de usar. Mas para isso você tem que estar nessa condição. Se o pecado está batendo na sua porta, se você está ocultando o pecado, nada vai ocorrer. Mas se você está lutando, bendizendo, se esforçando, ainda que às vezes você erre uma coisa ou outra, porque como eu disse, nós não somos perfeitos, o Senhor estará contigo, te abençoando e fazendo com que você tenha uma palavra de poder. A palavra, irmãos, é uma das coisas mais importantes que nós possuímos. Por quê? Pela palavra, Deus construiu o universo, criou tudo que existe. Ele diz: haja luz. Pelo poder da palavra de Deus houve luz. Haja terra, houve terra. Faça a distinção entre a água e a parte da terra. E tudo foi sendo formado pela palavra de Deus. Porque o Espírito, ele é comandado pela palavra. E a palavra, o Espírito ouve aquele que tem a pureza no seu coração. Está em santidade. Então, o seu estado de pureza, no comando do Espírito Santo, a Bíblia diz que há um só Espírito e ele atua em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está englobando toda a terra nesse momento. Ele está no Japão, que é do outro lado do mundo, como está aqui no Brasil nesse momento. E quando o Espírito age, quando você fala, o Espírito se move onde precisa se mover. O fato é que o próprio Cristo demonstra isso numa passagem bíblica, que era o servo de um guarda, de um centurião, que disse assim: eu tenho um servo, meu servo está doente. E Jesus diz: eu vou lá, vou orar pelo teu servo. Ele falou assim: olha, eu sou que tenho comando sobre um exército. Quando eu dou uma ordem, acontece. O senhor não precisa ir na minha casa. Dê uma ordem que eu sei o que vai acontecer. E em vez de Jesus repreendê-lo, porque o centurião estava dizendo para ele o que fazer, Jesus disse: nessa região eu não vi um homem de tanta fé. Você entendeu que há um poder nas minhas palavras e que eu não preciso de fato estar lá para que a palavra possa ter êxito. Pois pode ir, porque nesse momento eu ordeno que o seu servo seja curado. E o centurião volta para casa e já encontra o servo melhor e fala assim: a que horas ele melhorou? A tal horas. Eu falo assim: então realmente esse homem era o homem de Deus, porque foi no momento que ele deu o comando. Jesus não viu esse servo, mas Jesus deu uma ordem para que o Espírito Santo se manifestasse naquele corpo. E como o Espírito está em tudo, em todas as coisas, então é assim que o poder de Deus opera em todos os lugares, por meio do Espírito Santo de Deus. E a palavra é uma projeção. Até o trem de ferro resolveu passar no horário do corpo. A palavra projeta a vontade do servo de Deus que tem a pureza no seu coração. Amém? E aí acontece o mover do Senhor. Próximo. Assim, amém. Efésios 4, 26 e 27. Depois, para ser santo, você deve controlar sua natureza carnal. Irai-vos e não pequeis.
se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Eita, palavra forte, né? Algo acontece que me aborrece. Eu não posso me chatear, porque eu sou santo, eu não posso chatear? Não é isso. A Bíblia diz, ireis. É um direito seu irá, porque você é humano. Se alguma coisa aconteceu, você expressa aquele sentimento de imediato. Mas você tem 24 horas para você raciocinar, pensar, colocar a cabeça no lugar e não sair fazendo besteira por aí, irando e falando coisa mal das pessoas. Respeito, né? Então, por isso que o servo de Deus tem uma característica de ser contido nas emoções. Porque se você vai com muito afoito, com muito sentimento, você acaba machucando alguém, falando algo que não deve. E nós temos que ser prudentes no nosso falar. A Bíblia até diz, né, que bom é aqueles que são pacificadores, pois os pacificadores herdarão o reino dos céus. Um pacificador é uma pessoa de palavra doce, que quer o bem, que não quer ira, que não quer contenda. Nós somos pacificadores, mas não significa que nós deixamos de ser humano, porque nós, estando numa carne, a ira vai chegar no nosso coração em certos momentos, porque nós também nos aborrecemos. Isso é uma característica humana. Ok? Então, a ira é também quando o diabo... Por que fala aqui? Não deis lugar ao diabo. É quando o diabo pode se chegar a nós. Porque a ira faz com que o coração ele se perverta. Porque se você está irado com alguém, o que você está sentindo por essa pessoa? Raiva, às vezes ódio, desejo de alguma coisa ruim aconteça com aquela pessoa. Você está irado. E quando essa ira bate no seu coração, é uma abertura que você está abrindo para que Satanás venha amplificar esse seu sentimento. Porque eu digo para vocês, o único poder que Satanás tem na Terra, ele não comanda o seu corpo, mas o único poder que realmente ele existe é o poder de amplificar. Ele vem e começa a falar. Eu lembro muito bem de Adão e Eva, né? Adão e Eva. O que a cobra fez? Que a cobra ali era o próprio diabo. Ela pegou a fruta proibida e jogou na boca de Eva e obrigou ela a comer? Não. Mas ela começou, que isso, Eva? Essa maçã é doce, essa fruta, né? Não fala que é maçã. Porque só Deus quer comer dela. E começou, né, a iludir ela, tentando ela. Então é assim. Ele vai seduzindo as pessoas. Então quando você está com raiva, aí vem o diabo para seduzir e fala assim, mas você vai aceitar isso? Eu quando era menino, né, tinha juízo de nada. Não era cristão nem nada, era aquela molecada. E a gente fazia o quê? Nós fazíamos os outros brigarem. Sabe como é que a gente fazia? A gente riscava assim um risco no chão e outro risco no chão. Quando eles começavam a discussão, aí nós fazíamos eles brigar assim, não faziam. Essa aqui é sua mãe e essa aqui é a mãe dele. Você tem coragem de pisar na mãe dele? Aí o outro, eu tenho coragem. E quando pisava, aí o tapa já voava. Porque a ira entrava no coração. Mas quem que era o que estava fazendo o papel de Satanás ali? Era nós que estava ali enfucando os outros para brigar, só para fazer a arte. Né? Coisa de moleque da rua mesmo. Mas isso demonstra que quando alguém é atiçado, a pessoa já está com raiva, brigou por algum motivo. Aí a gente queria ver o circo pegar fogo e fazia essas coisas. Ou então falava assim, se você tem coragem, gosta daqui. E o outro estava na frente. Aí quando ele cuspia, ele tirava a mão, cuspia. Olha, se cuspir você vai aceitar? Só para fazer arte. É coisa de moleque, né? Mas o Senhor me converteu, irmão. Eu não faço isso mais, não. Quando fui criança, mas quando eu cresci, deixei as coisas de criança. Tem um versículo bíblico que fala por aí. As meninices nós deixamos para lá, porque nós éramos puros na nossa ingenuidade. Mas hoje não. Hoje nós já entendemos e não agimos mais dessa forma. As palavras praticam mal, fazem mal, e por isso nós temos que ter no nosso coração um controle sobre o que falamos, sobre como agimos, lembrando que nós podemos nos irar, mas não podemos pecar.
Próxima passagem bíblica é Provérbios 6,16, sobre o título: Evitais as contendas, pois elas afastam da santidade. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Essas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Nossa, você imaginou, gente? Olha que palavra forte. 6 coisas que Deus odeia. Se Deus odeia uma coisa, já não devemos praticar. Mas a 7ª, ele colocou numa classificação pior do que odiar. Abominar. Então vamos ver. Que coisa é essa? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentira, e a última, o que semeia contenda entre irmãos. Olha, semear contenda entre irmãos é abominável. Por que é isso abominável? Para ser irmãos, não é qualquer um, estou falando irmãos. Imagina que nós aqui somos a igreja do Senhor. E um irmão, por um motivo qualquer, se desentende com outro irmão. E quando isso acontece, começa uma campanha. Que campanha é essa? O irmão sai de um por um falando assim: olha, teve uma discussão, mas eu fiz assim, você não acha que eu estou certo? Ele vai buscar forças para mostrar que ele estava com a razão e que o outro é que estava errado. E o outro, por outro lado, começa uma outra campanha: não, quem está certo sou eu. Olha o que acontece. Nós não somos o corpo de Cristo, nós não somos a igreja. Uma igreja dividida. Certa vez Jesus deu uma resposta, falaram assim: ele expulsa os demônios porque ele é o chefe dos demônios. Aí Jesus fala assim: se eu sou o chefe dos demônios, estou expulsando demônio, um reino dividido não subsistirá, vai cair, uai. Então eu estou indo contra mim mesmo se eu sou demônio, para dizer, eu não estou expulsando porque eu sou demônio, eu estou expulsando porque eu sou filho de Deus, por isso que eu expulso. E aqui quer dizer o quê? Uma igreja dividida não subsistirá. Eu uso a mesma frase para dizer: uma igreja onde um está contra o outro e começa uma campanha de ver quem é que o apoia, essa igreja vai se corroendo até ela desmoronar. Entenderam, irmãos? Por isso Deus abomina, ele abomina quando uma pessoa tem uma raiva de outra e ainda usa desse motivo para sair falando de um por um e semeando contenda mais ainda. Porque cada vez que ele pede que alguém o apoie, é como se tivesse: se eu estou certo, ele está errado, então fica contra ele, fica a meu favor. Olha que câncer que cresce dentro de uma igreja que se comporta dessa forma. E uma igreja que se comporta assim não pode prosperar. Então é a ruína da casa de Deus. Por isso a santidade não pode aceitar dessa forma, né? Como buscar Deus em santidade? Próximo aí. A Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Muitas pessoas podem perguntar: por que temos pouca comunhão com Deus? Por que Deus não tem operado? Por que essa igreja não está cheia do Espírito Santo? Por que nós não vamos ver o derramamento de Deus? A Bíblia diz: orai sem cessar. Porque a santidade, ela exige uma comunhão espiritual com o seu Criador. E essa comunhão acontece quando você está orando, quando você está conversando, quando você tem intimidade com teu Deus. Eu coloquei alguns itens aqui, porque nós precisamos ter essa comunhão. Vou ler para vocês, quer ver? Porque nos distanciamos do que é espiritual e vivemos na nossa carnalidade. É um dos fatos pelo qual nós não temos tido essa santidade, né, e precisamos ter essa comunhão com Deus. Porque deixamos de crer no Senhor e confiamos na nossa própria força ou no homem que pode nos ajudar. Quando você acha que tudo é por seu próprio mérito, você se distancia de Deus. Alguém pode te ajudar? Mas quando você vai me ajudar, eu consigo de Deus, fica
Eu acho que, por exemplo, as pessoas discutirem. Não devemos ficar discutindo. Nós podemos ter a nossa posição, jamais ficar discutindo, respeitando sempre o outro. Discutir. Futebol, política e religião. É os três assuntos mais da briga, né? Futebol, política e religião. Mas para que você vai discutir? Para que você vai matar o outro? Meu time, eu sou lá, meu time é bom, o seu não é bom. Qual time que é bom, que não é o outro, não é bom? Que é isso? É só esporte, é só uma distração, as pessoas não entendem. Não, é bom demais. Cara, não digo nada, você não precisa. Essa é a forma. Aí eu vou praticar, irmão, nossa, eu não sabe, eu sei que não sabe, você está errado. Deixa eu não, ó. Liberdade, gente. Liberdade significa alguém pode escolher o que quer. Respeitar é obrigação, né? Vamos respeitar uns aos outros, amar acima de tudo, porque se eu deixar que as minhas diferenças me separem do meu irmão, significa que eu não compreendi o segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Se eu tenho que amar a ele como eu amo a mim mesmo, eu não quero que ninguém venha discutir comigo e tentar me forçar a mudar minha opinião numa coisa que eu acredito que estou certo. Eu posso, naqueles que me dão abertura, falar a minha palavra, falar a minha formação, a minha ideia. Mas isso, gente, vai de cada um. Se alguém te dá abertura, você fala. Se não dá, respeita. Então, se alguém me dá uma abertura, eu falo. Se não dá abertura, eu não falo. Sabe por que eu não falo? Ah, mas as coisas têm que lutar, você tem que brigar pelo bem. Não. Jesus é mais de todos. Não é Deus que é de todos? E ele obriga ele. Se ele não obriga, ele nos obriga a cair. Isso não pode obrigar alguém. Respeita. E eu aprendi uma coisa também na vida. Cada um tem uma vida para viver. A vida do outro é jogo dele. Respeita a vida dele. Né? Respeita isso. Vamos lá. Santidade é o caminho da purificação da mente e do coração. As duas coisas mais importantes que o ser humano possui: capacidade de raciocinar e a capacidade de sentir. Às vezes, nós precisamos fazer algo. O homem difere dos animais pela capacidade de raciocinar. De fato, não é nem só raciocinar, não. Uma das grandes diferenças do homem também é o seu sentimento, a forma de sentir. Você já viu o cachorro sentindo ciúme do outro? Você já viu o cachorro planejando alguma coisa com o outro? Você tem sentimentos humanos? Não tem, os animais não têm isso. Os animais querem sobreviver, ficar de boa, só isso. Já o homem é muito complexo. O homem é capaz de sentir tantas coisas, de pensar, de criar, de amar, de odiar, toda coisa. Isso é tudo sentimento. Então, para ser santo, nós temos que cuidar dessas duas coisas. Nós podemos raciocinar, mas geralmente a gente raciocina para realizar o desejo dos nossos sentimentos. O coração é um desejo de sentimento. Mas é tudo na cabeça também, né? O coração, na verdade, é só um órgão humano que pensa. Na verdade, é tudo na nossa mente. Mas os nossos sentimentos é que vão dizer para o nosso cérebro: eu desejo isso, então você dá um jeito de conseguir caminho. Pensa aí. Raciocina aí. Aí a gente vai maquinando coisas para realizar o desejo do nosso coração. Entendeu?
agindo da mesma forma. Nós temos que ser pessoas que olham para algo e lutam por ele. Né? Se você está aqui, se você vê uma pessoa com fome ali, você pode ajudar. Se você não vai lá e ajuda essa pessoa, você não pode dizer que você está com o coração puro e em santidade. Como é que eu posso ver alguma coisa acontecendo e eu não vou agir se está na minha possibilidade de fazê-lo? Se não vai me dar outra mão ajudando a um, faça o bem, sempre que possível. Né? Porque você não pode, às vezes, você prejudicar os seus familiares para tentar ajudar uma pessoa que não quer. Porque a Bíblia diz aquele que cuida dos seus e da sua casa, torna-se pior que o infiel. Tem gente que é assim também. Isso é errado. Já vi pessoas, por exemplo, um que fazer uma doação na igreja, né? Vou falar pelo dinheiro lá nessa igreja universal. Ele pegou a televisão de casa, vendeu para ofertar ali na igreja. Quer dizer, deixou a família sem televisão para ele fazer algo que achava que deveria fazer. Tudo bem, que os caras mas você tem que ter consciência, né? Não pode permitir fazer o mal e achar que isso Deus vai te abençoar dessa forma. Deus não te cobra nada disso não, gente. Deus quer o nosso coração, o nosso desejo, o nosso sentimento, o nosso amor. A santificação traz entendimento, revela Cristo e revela a palavra de Deus. Se você entender a palavra de Deus, você em santidade, você consegue entender. Porque quando você está nessa palavra bondoso, você lê a palavra de Deus, você sente aquilo. E quando você consegue ler e sentir, é quando você consegue guardar o seu coração na santidade. Então é preciso estar até de purificação para você receber e essa palavra no seu coração. Se você está com raiva, pegar a Bíblia para você não vai chegar, não vai entender nada. Porque você recebe a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo se mostra por meio da palavra de Deus. Somos santificados na intenção e aperfeiçoados na missão. Somos santificados quando nós tentamos fazer o melhor. Porque Deus olha para você e Ele é uma pessoa boa, Ele está desejando. Né? Veja bem, isso é uma caminhada, é um processo. A intenção é um processo. Não significa que você já está fazendo tudo correto, mas você está tentando, você está indo, você está evoluindo. E assim você vai ser santificado. E você vai ser aperfeiçoado. Ou seja, se eu estou tentando, a cada dia melhor. Cada dia um pouco mais vai crescendo. Deus vai crescendo. E aí, eu vou ser um melhor. Dia após dia. Próximo dia agora. Isso aqui temos que cuidar com isso. E afastar os anjos. Isso. O que nós temos que ter cuidado se nós queremos buscar a santificação? Coisas que podem representar risco para a nossa pureza do coração. Nós devemos nos afastar dos lixos da nossa vida. O que é lixo? Gente, rapaz, você vê aquele Zé Droguinha, aquele cara mal, aquele que quer vou fazer isso. Você já sabe as más influências. Pessoas que não têm a mesma devoção, não estão tentando a mesma coisa. Você está buscando a Deus e tem alguém que está trabalhando. Isso é lixo. Ou você tenta trazer o verdadeiro, o correto, né? Mas se não der, você não vai ficar assistindo coisa errada, não. A Bíblia diz assim: fugir da aparência do mal. O mal é mal, o pecado é errado, você vai ficar perdido. Somos produtos que ouvimos e vemos. Eu lembro da música da história dominical. Cuidado com o que ouve, cuidado com o que vê. Desde criança nós cantamos isso, porque aquilo que você está
vejo pessoas assim, muitos casos, pessoas que dão, mas ela não quer, mas ela não quer. Às vezes a pessoa converte e o outro não é convertido. Mas quando uma pessoa é convertida e ela começa a falar com não convertido, aí geralmente é o exemplo que ela usou uma vez. Assim. E uma pessoa caiu. Qual que é mais fácil? Você fazer força para levantar quem está caindo ou quem está caindo de puxar para baixo? Entendeu? Puxar para baixo, eu uso o ditado do mundo, todo você está indo. Para baixo é fácil do que você levantar o peso para alguém também. Então, às vezes, você pegar uma pessoa que não tem fé e falar, mas eu sou de Deus, então eu vou converter ele, porque eu amo ele. E aí você vai criando laços, sentimentos de uma pessoa que a vida inteira, se ela não converte, a vida inteira você vai sofrer. Porque você vai criar algo que a pessoa tem. Você vai estar em dois lugares diferentes. Por isso, jovens, vocês não busquem um homem como é de Deus, para que vocês não sofram. Corte o mal pela nariz. Porque se vocês forem insistir na teimosia de achar algo lindo, se uma mulher falou assim, você me enche os olhos. Quer dizer que ele era lindo, né? Aí depois eu chego no pastor e falo, mas agora ele me enche os olhos. Ele bate na minha mente. Começa a encher os olhos, porque começa a ter inchando os olhos dela. E aí, o que é gente? Sirva a Deus por opção ou por medo? Isso aí é uma coisa assim, né? Porque a pessoa, quando ela está fraca na fé, quando ela deixa a fé embora, mesmo que ela esteja na presença do Senhor, ela não vai conseguir se manter santidade. Gente, ou nós acreditamos em Deus, ou não temos santidade, porque nós vamos nos corromper. Se eu deixar de acreditar, o que eu vou fazer alguma coisa se eu não acredito? Não? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus dessa relação. Ser santo é mudar a visão do mundo, enxergando pela ótica de Deus. Ou seja, eu vejo o mundo da mesma forma que Deus vê. O que isso significa? Se você tem dúvidas se algo é verdade, o que você deve fazer em determinadas situações, existe uma pergunta muito simples que você deve fazer. Jesus sabe isso. Se você está ali, né? Vamos dizer que você está assistindo televisão, alguma coisa está aparecendo aí, você não sabe Deus assistir esse filme. Você vê como se Jesus estivesse do meu lado, ele estava assistindo esse filme. Entendeu? Então nós temos que enxergar o mundo pela ótica de Deus, porque pela ótica de Deus nós sabemos o que é certo e nós não sabemos. E Deus sempre condena, ou seja, quando eu olho a mim mesmo, quando eu analiso a minha vida, será que eu estou correto, estou em santidade, ou estou em falha? Se eu estiver em falha, significa que a santidade está longe de mim, e se a santidade está longe de mim, minhas palavras não são ouvidas pelo Senhor, significa que está tudo errado. Nós temos que voltar o nosso coração a Deus. Se você quer algum favor de Deus, começa a se convergir, para que Deus possa te ouvir, senão eu nem ouvi Jesus. Na dúvida, devemos ter essas experiências, eu não vou entrar nisso aqui. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite. Santidade, pureza, é luta, é guerra para nós mesmos. Lutar com os outros é mais fácil do que lutar com a gente mesmo. Porque os outros, a gente enxerga, sabe o que tem que fazer. E agora, às vezes, nós estamos falhando, achando na nossa prepotência que somos bons, que somos perfeitos, mas não, nós temos que nos autoanalisar constantemente. Autoanálise. Eu estou bem, eu estou gosto da minha esposa, eu estou sendo bom para os meus filhos, lá no meu trabalho eu estou dando um exemplo, eu estou fazendo o que é correto. Você pode ser questionado. Se você questionar e chegar a essa conclusão que, nossa, graças a Deus eu estou bem, estou ótimo com Deus, né? Significa que você está na santidade.
palavras do Senhor, que se envolvem com vocês, em dizer que diz que o Senhor, sobre o dia, levou o rosto e a paz,